Saudações a todas e a todos. Estou muito feliz de poder conversar com vocês. Não é bem uma conversa, né? Porque eu estou falando, vocês não vão poder me dar o retorno. Quem sabe futuramente a gente consiga ter uma conversa mais de perto. Mas nesses tempos de pandemia é o que a gente tem. Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Laís Schaff. Eu sou escritora, sou formada em jornalismo, já trabalhei em alguns jornais, em rádios, trabalhei no Correio do Povo, na Rádio Bandeirantes, entre outros veículos. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever ficção, escrever poesia, trabalhar com arte, trabalho também com cinema, já realizei um documentário de média-metragem. No momento estou realizando um documentário de longa-metragem com a escritora Maria Valéria Rezende, que é uma amiga querida, uma escritora que eu admiro muito. Se tudo der certo, esse filme deve ficar pronto na metade do ano. Se possível, adoraria que vocês assistissem. Quem sabe eu não apareço aí pra gente se ver de perto e vocês assistirem o filme. Mas hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os meus livros, em especial sobre esse livro aqui, o Segue Anexa Minha Sombra, que é um livro de poemas. Mas antes, como a ideia é me apresentar, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu disse Laís Schaff, sou casada com o Carlos, tenho 2 filhos, o João Vitor e o João Vinícius. João Vitor de 19 anos, o João Vinícius vai fazer 17 agora. E comecei a escrever já com mais de 30 anos. Meu primeiro livro foi um livro de contos, esse aqui, Não é Difícil Compreender os ETs. Depois eu lancei um livro de mini contos, que são contos bem pequenininhos. Esse aqui, mini contos e muito menos. Não resisti também quando os filhos eram pequenos, eu tive muita vontade de escrever para criança. E escrevi um livro de poemas infantis, Medusa. Foi muito bacana, meus filhos deram muitos palpites, deram dicas até sobre o que eles achavam que deveria ser a ilustração. Até que em 2018 eu lancei o Segue Anexa Minha Sombra. No ano seguinte, ainda em 2019, lancei outro livro, dessa vez de poemas bem curtos, que se chamam os haikais, que é esse aqui, com dedos e lábios roxos. Mas a gente está aqui para falar então sobre o Segue Anexa Minha Sombra. Provavelmente vocês terão esse livro à disposição nas bibliotecas de vocês, eu espero que leiam, eu espero que gostem. E eu falei que um livro foi lançado em 2018, mas na verdade ele é um livro de uma vida, tem poemas de uma vida inteira. Assim. Tem poemas da década de 90, tem poemas dos anos 2000, 2010, enfim, até ser lançado em 2018. Eu sou bastante criteriosa, bastante cuidadosa, às vezes exageradamente criteriosa, então eu demorei muito para ter coragem para publicar, para achar que ele estava pronto. Mostrei para muitas pessoas, em geral quando eu escrevo eu não me dou por satisfeita, mesmo quando eu gosto de um poema eu desconfio do meu gosto, então eu gosto de mostrar para outros colegas, para outros poetas. Pelo menos 2 ou 3 amigos, amigas leram os poemas, fizeram uma análise, conversaram comigo, enfim, até eu, não, agora vai. E mesmo assim o livro saiu porque teve insistência, né? Vários amigos, poetas me diziam, Laís, tem que sair esse livro, Laís, o que tá esperando o quê? E finalmente, depois da insistência, do estímulo, porque quando as pessoas começam a insistir, tu te sente confiante, né? Tu chega à conclusão de que estão gostando da tua poesia, estão achando que vale a pena. E daí depois da insistência, um amigo que também é poeta e editor, o Roberto Schmidt-Prim, começou a colocar pilha e finalmente saiu o Segue Anexa Minha Sombra. E o livro me deu muitas alegrias, né? Para começar, no ano seguinte, ele ganhou 2 prêmios super importantes aqui no Rio Grande do Sul. O prêmio da AGES, que é a Associação Gaúcha de Escritores. Então, é um prêmio que no primeiro momento, professoras, um júri bem qualificado, bem preparado, escolhe 3 finalistas. E depois desses 3 finalistas de cada categoria, né, tem a categoria de poesia, de conto, de romance, enfim, infantil. Depois todos os escritores votam para escolher entre esses 3 finalistas de cada categoria. E escolheram o Segue Anexa Minha Sombra como o livro do ano na categoria de poesia. Claro que eu fiquei muito feliz com isso. Pouco depois, ele recebeu outro prêmio importante,
que é o prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras. Então, assim, logo depois, né, de sair o livro, no ano seguinte, normalmente tu lança um livro e a premiação é no ano seguinte. Receber os 2 principais prêmios aqui do Rio Grande do Sul, isso me envaideceu muito e me fez pensar que talvez eu não devesse ter demorado tanto, quem sabe nos próximos, né? Eu, claro, não vou publicar de uma hora para outra, né, não vou ser impulsiva, mas quem sabe também não hesito tanto. E daí essa é uma das importâncias, né, de um prêmio ou de prêmios importantes como esse. Sobre o livro, eu disse para vocês que ele tem poemas, né, da década de 90, inclusive poucos, mas alguns, e mais dos anos 2000. E ele é dividido em 4 partes, né, o Segue Nexa Me Assombra. A primeira é Carne e Trigo, que são poemas um pouco sobre a infância, sobre a família, enfim. Depois, Nem Hades, Nem Olimpo, que é uma parte do livro que fala sobre poesia, sobre a criação e tal. Depois, Porque pra Vida Ainda Não Inventaram No Break. No Break é o aparelhinho aquele, né, que quando cai a luz, ele recupera, né, ele impede que se perca o que está fazendo do computador, enfim. Então essa parte fala muito sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, das horas, né. O Lar de Cronos Nunca Teve Porta, também uma parte do livro com poemas sobre a passagem do tempo, sobre a vida e sobre a morte, né. E tem muitos poemas curtos também. Tem poemas com humor, as pessoas às vezes riem muito quando eu digo meus poemas. Eu não vou dizer aqui porque eu sei que tem algumas outras pessoas que foram chamadas, né, justamente para ler os nossos poemas. Então, vou mais falar com vocês sobre a obra. A respeito do meu método de criação, como eu disse, é um livro que foi construído ao longo de muitos anos. E eu não sou daquelas escritoras assim que tem um método de sentar todo dia, tal hora, senta e escreve de tal a tal hora, de jeitinho. Algumas pessoas têm até algumas manias, né? Só trabalham determinado horário. Tem escritor que só depois de fumar um cigarro, tomar um café, enfim, alguns têm superstições. Eu não tenho nada disso, né? Respeito quem tem as suas manias e tal, mas eu não. Eu escrevo quando me dá vontade. E o que acontece é que muitas vezes que eu estou distraída fazendo coisas em que a gente meio que liga no automático, né? Tá tomando um banho, lavando louça, no trânsito, enfim, tá parada e daí a cabeça começa a funcionar, as lembranças, né? Porque tudo que a gente escreve é uma mistura de lembrança com invenção, com ficção. Então às vezes surgem ideias. Aí o que eu faço é que se eu não tenho, né, onde escrever no momento, se possível eu anoto num bilhetinho, num papel qualquer, num guardanapo, a ideia, um verso, para depois então sentar e escrever melhor o poema. Às vezes ele sai inteiro, às vezes leva alguns dias para ser construído, mas sempre depois eu trato de reler, né, de refazer, porque na hora às vezes a gente escreve e acha que está ótimo, né, às vezes acha que está ruim e já põe fora, mas quando acha que está uma maravilha, a gente tem que desconfiar da gente mesmo, né? Por isso que eu disse que eu gosto de ouvir também amigos, poetas, né. Também não adianta a gente ouvir mãe, pai, marido, filho, pessoas que gostam muito da gente, que às vezes não tem coragem de dizer que não gostaram. Então é bom tu ouvir alguém que seja da tua confiança, mas que vá dizer se não tiver legal, né? E dá esse tempo de se poder olhar com calma, refazer, reescrever. Então um pouco por aí o meu método, né? Eu falei que eu tô fazendo um filme sobre a Maria Valéria Rezende, e uma das coisas que ela diz, né, que esses métodos de alguns escritores que falam como se fosse uma grande coisa, né? Eu acordo 6 horas, daí eu tomo um café, daí eu saio para caminhar, depois eu volto, tomo um banho, daí eu me fecho no quarto e fico o dia inteiro escrevendo. Ela diz uma coisa que eu concordo totalmente, que as pessoas que falam isso como se fosse uma grande coisa, na verdade elas estão falando de um privilégio que muita gente não tem, né? E a Valéria diz, principalmente as mulheres em geral, não tem, porque elas têm mais 1 milhão de coisas para fazer, tem que ganhar a vida, tem que trabalhar, a gente não vive, a gente não consegue sobreviver com literatura, né? Então todos têm algum outro emprego e fazemos literatura nas horas vagas, né? Tem que cuidar da casa, atender alguém da família, enfim. Então isso de ter uma rotina muito fixa é só para privilegiados mesmo, que não é o meu caso, né? Mas enfim, felizmente eu não tenho muitas manias e vou escrever quando eu tiver a possibilidade de escrever. Às vezes escrevo no computador, às vezes escrevo na cama, enfim, né, no papel que está à mão.
O que mais que eu queria falar para vocês? Falei dos prêmios, do meu método de escrever, do livro. Eu queria falar um pouco sobre a importância desse projeto, né, do Banco de Livros da FIEGS. Eu acho que é fundamental. Eu fui, nos anos entre 2012, 13 e 14, eu fui diretora do Instituto Estadual do Livro. E na época tem ainda um projeto muito importante do IEL, que é o Autor Presente. Na época nós criamos uma modalidade do Autor Presente que a gente chamava de Autor na Paz. E a ideia era levar autores não só a escolas, como costumavam ir pelo Autor Presente, mas também a presídios, a asilos, enfim, a lugares que não estavam muito acostumados, né? Que não era muita rotina desses lugares receber autores, receber escritores. E numa dessas oportunidades nós levamos os poetês, que são 3 poetas excelentes músicos, que é o Ronald Augusto, o Alexandre Brito e o Ricardo Silvestrin, levamos ao presídio Madre Pelletier. Eu digo para vocês que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Com certeza do período em que eu estava no Instituto Estadual do Livro, foi o momento mais emocionante, uma das coisas mais bacanas, que mais valeu a pena e que me emocionou os outros servidores que estavam lá e as detentas também, pessoas privadas de liberdade numa situação, né, às vezes triste, às vezes de solidão, às vezes de tédio, e que daqui a pouco estavam ali com 3 poetas, 3 músicos, e se empolgaram muito. E eu lembro que na época nós levamos, além dos poetas, levamos uma caixa de livros para doações, para que elas escolhessem. E nessa caixa a gente estava, que tipo de livro vamos levar? Conto, crônica, romance, o quê? Vamos levar poesia? Ah, vamos levar. Mas nós tínhamos, eu confesso que a gente tinha dúvida, será que as detentas vão querer ler livros de poesia? Enfim, uma vida tão difícil, será que elas não vão achar bobagem, poesia, não vão querer algo mais forte? E foi justo o contrário. Quando chegou na hora que nós terminou o show, nós colocamos os livros à disposição, quase todas assim, não, eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia. Então, assim, acabaram logo os livros de poesia, depois que né, quem não conseguiu pegou o livro de conto, de crônica, de romance, mas todas queriam mesmo ler poesia. Então, ou seja, nós estávamos enganadas, né, a achar que só porque eram detentas numa situação difícil que também iam querer ler algo mais pesado. Foi exatamente o contrário. Depois, conversando com outro amigo, poeta, né, que foi visitar o presídio central, ele disse a mesma coisa. Não, às vezes a gente que tem uma vida mais tranquila quer uma leitura mais pesada. Quem está com uma vida mais complicada, às vezes quer justamente, né, o lirismo, a poesia, a suavidade, enfim. Então, assim, é muito importante, claro que isso também varia, né, e eu acho que é bom que varie, cada um tem o seu gosto e leia o que quiser, o que der prazer. Eu espero que vocês leiam, que tenham acesso à leitura cada vez mais e que gostem, né, das obras que receberem. Eu agradeço muito a vocês e ao Banco de Livros por esse convite. Eu fico muito feliz de estar, ainda que virtualmente, ainda só por meio desse vídeo, chegando aí, né, em vocês. E desejo tudo de bom, desejo que vocês consigam voar um pouco através desses livros, que eles sejam de alguma forma alguma janela para o mundo, enquanto, né, não passe esse período em que todos nós também estamos um pouco presos por causa da quarentena, do vírus, da Covid, né? Mas vai passar, eu acho que para vocês ainda é mais difícil, que são duplamente presos, né? Mas que vai passar com certeza, eu tenho certeza que isso é uma etapa e desejo muita saúde a todas e a todos e liberdade o mais brevemente possível, enquanto não for possível, que vocês voem através dos livros, sejam livres através dos livros. Beijo!